Carta de Paulo a Tito. Tito é um dos obreiros que trabalhou com o apóstolo Paulo, assim como o jovem Timóteo. No capítulo 1 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, no momento oportuno, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Juntamente com a primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, essa carta de Tito, elas são chamadas de cartas pastorais. São cartas onde o apóstolo Paulo está orientando esses jovens obreiros como conduzir a igreja do Senhor, como observar as pessoas que se dizem obreiros, mas são falsos mestres, são falsos profetas, e ele fala acerca dos falsos irmãos e tudo mais. Para início, ele já começa a falar da carta daquilo que a gente chama de pré-requisitos para um obreiro. Então ele fala a partir do verso 5 até o verso 9 o seguinte: Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros ou bispos, conforme prescrevi a você, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão e nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Se você ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, no 3º capítulo, do verso 1 ao 13, você vai ver exatamente esta advertência que Paulo está fazendo aqui para Tito. Ou seja, isso é uma regra geral. O bispo tem que ter essas qualidades para que ele possa servir de exemplo aos fiéis. Aliás, essa é uma das frases em que Paulo fala para Timóteo: seja exemplo dos fiéis. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 12, ele diz: Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Essa mesma advertência ele vai dar para Tito no capítulo 2. Ele vai falar no verso 7, seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Portanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, tanto para Timóteo como Tito, seus dois cooperadores na obra de Deus, é que o bispo ele precisa ser uma referência para toda a congregação. A família do bispo precisa também ser um modelo de família para as demais pessoas da congregação. Afinal de contas, ele está cuidando do rebanho de Deus. E como Paulo havia dito a Timóteo, ele diz o seguinte: que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Veja bem, isso está bem semelhante com o que ele fala em Tito também. Ou seja, o bispo ele precisa cuidar da vida dele, cuidar da esposa dele, cuidar dos filhos dele, para poder estar apto a cuidar também da igreja do Senhor. Esse governo da casa ele vai refletir na presidência da igreja. E isso é um dos fatores importantes para os bispos tomarem cuidado. Porque muitas vezes,
Quando nós começamos o nosso trabalho na obra do Senhor, nós pensamos, ora, nós vamos colocar a igreja acima de todas as coisas. A nossa família passa a ser segundo lugar. Mas a verdade é que se nós não cuidarmos bem da nossa família, como que nós estaremos então fazendo a obra de Deus, sendo que estamos deixando principalmente os nossos filhos, que são nossos primeiros discípulos, de lado? Não é verdade? Então eu queria deixar esse pequeno comentário mais importante, né, devocional para nós. Talvez você que está me ouvindo já é um obreiro, talvez pretende fazer a obra do Senhor, excelente obra você deseja. Mas saiba de uma coisa, cuide, a sua casa é o primeiro passo para o seu ministério, tá bom? Deus te abençoe, até breve, se Deus quiser.